Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O ministro do Desenvolvimento Agrário está no Rio Grande do Sul para fazer um balanço das ações emergenciais do governo federal para a reforma agrária e agricultura familiar. Paulo Teixeira visitou assentamentos e localidades atingidas pelas enchentes. Na pauta, o contato com lideranças dos agricultores familiares e assentados e também a recuperação de solos após as cheias do ano passado. Uma política de agricultura regenerativa em parceria com o governo do estado também deve fazer parte dos debates. A estimativa da Emater para a safra 2024-2025 de soja no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 22 milhões de toneladas. No entanto, a falta de chuva em algumas regiões já tem preocupado produtores. Para entender este período mais seco, como esse período mais seco pode reduzir a safra, eu converso agora com Ireneu Hort, presidente da ProSoja RS. Tudo bem, presidente? Bom dia, tudo bem. Deixando fora os problemas, o resto está tranquilo. É isso aí, assim que a gente tem que trabalhar, né, presidente? Mas só para entender um pouco o panorama, né? Desde que a Emater começou suas projeções aí de safra 2024-2025, já havia aí um ponto de interrogação em relação às reais condições em que seriam implantadas essa safra, tanto na questão dos solos, como no próprio financiamento da safra, em função da questão do endividamento dos produtores. Como é que o senhor enxerga o andamento até agora, a plantação já concluída, né? Boa parte da lavoura já em estágio vegetativo? Como é que o senhor avalia a produção de soja no estado? Olha, a tua colocação está perfeita e esta época do ano, quem lida no campo, tem que cuidar o pescoço, né? Que está praticamente olhando para o céu o tempo todo para ver se chove ou não chove. Aliás, isso se fala no meio agrícola seguido, ó, temos que olhar o clima, o tempo e tal. Né? Então, você disse bem, o plantio encerrou já há mais dias, né? E agora, infelizmente, nós temos novamente essa situação de chuvas localizadas, como é típica do verão, só que este verão as áreas que não chove são maiores em termos de área do que as áreas que têm chovido. Nós temos algumas regiões que as lavouras estão bem, estão bonitas, estão bem encaminhadas, né? Vai depender, logicamente, daqui para frente como o tempo ainda vai se comportar, mas temos também muitas regiões e grandes regiões com sérios problemas hídricos, né? Na região, especialmente da região das Missões e na parte sul do estado, os bolsões que não chovem são muito maiores do que na parte do Planalto Médio, Alto Uruguai, onde inclusive ontem nós tivemos chuvas localizadas em vários municípios. Então é uma incógnita neste momento, nós estamos hoje em 9 de janeiro de 24 e é importante frisar a data, porque a cada dia que passa a situação ela é diferente. Se nós tivéssemos uma chuva generalizada no estado, a perspectiva já seria outra. Como tem essas chuvas isoladas, até para fazer um prognóstico é muito difícil neste momento. E eu sei que a perspectiva, a estimativa de colheita girava em torno de 22 milhões de toneladas, a previsão para 25, e eu acho muito difícil, extremamente difícil, neste momento, se estipular esta colheita. Tomara que eu esteja errado, tomara que realmente se atinja isso, né? Mas olhando o cenário hoje, a perspectiva é bem menor que isso, justamente por esses bolsões, por essas imensas áreas no estado que não está chovendo, com prejuízos que variam, não dá para você estipular hoje, porque, como eu disse anteriormente, muda a cada dia sem chuva, esse prejuízo continua. Aliás, eu sou agricultor há mais de 50 anos, neste período de verão, que enquanto a cultura está no campo, tem essa preocupação permanente. Né? Vai chover, não vai chover, vai ter safra, não vai ter safra boa ou menos boa e tal. Né? Então, nós estamos vivendo neste momento, a gente faz as expectativas, mas para alcançá-las, pelo menos os números que foram anunciados, é muito difícil. 8 milhões de hectares, ela foi totalmente plantada? O que pode mexer é a produtividade, digamos?
Não, eu acho que não foi totalmente plantada. Na região, na metade sul, ficou muita área não, ficou um percentual relativo de área sem plantio por várias razões. Uma porque arrendatários abandonaram, alguns abandonaram as áreas e o proprietário não conseguiu arrendar para outros. Outros porque não tinham condições financeiras e tal. E muita área plantada com pouca tecnologia. O que é pouca tecnologia? É poucos insumos, pouco adubo, falta de calcário, gesso e essas coisas todas. E vai ter bastante lavouras onde a aplicação dos químicos pós-plantio, que são os fungicidas e tal, controle de pragas, vai ter problemas por falta de recursos em muita área, né? Especialmente naquela região da metade sul, que é a mais prejudicada, de um modo geral, não dá para generalizar, porque deve ter pessoas que têm, ou propriedades que têm situação financeira melhor e que não tem sido afetado tanto. E mesmo na região que a chuva está melhor um pouco, no meio dessas áreas tem também áreas isoladas que têm problemas, né? Então, por essas situações todas, soma um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, é que a gente vê hoje a dificuldade de se chegar a esses 22 milhões. Eu acredito que o número mais viável neste momento é 20 milhões. Tomara que eu esteja errado, como eu já disse antes. Tomara que chegamos a 22 ou até mais. Mas temos que ser realistas neste momento. Presidente, a gente teve um final de ano aí com o dólar bastante elevado e seguiu num patamar alto, acima de 6, ainda nesse começo de 2025. Para o produtor, o preço do dólar mais alto é positivo, porque ele acaba valorizando o produto que é exportado, mas, ao mesmo tempo, essas incertezas em relação ao volume de colheita, eles seguram um pouco a intenção do produtor de fazer a venda futura da soja? Ele está conseguindo trabalhar nessa movimentação comercial aí para garantir o melhor resultado, numericamente falando? Olha, o soja, todos nós sabemos, é uma commodity do mundo inteiro, depende de muitos fatores externos, né? A compra dos países asiáticos, a produção americana, tudo isso influi, a produção argentina, Sim. né? E a questão do dólar, propriamente dito, aparentemente, ela dá uma expectativa de preço melhor para a soja. Mas tem uma coisa que tem que ser observada. Como o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, no momento que o dólar sobe, a cotação da soja na bolsa baixa, reduz, Sim. né? Então há sempre esse equilíbrio, né? Pode ver os últimos dias aí, quando o dólar subiu, passou de 6,10, 6,15, 6,20, a cotação da soja baixou de 10 dólares o busto para 9 e alguma coisa. Sim. E esse comparativo acontece sempre, já é histórico isso. E aí o preço a nível de reais no mercado não tem oscilado tanto, né? Infelizmente, o preço está baixo para quem é produtor, para quem está no campo, justamente porque, veja bem, quando a soja foi a 180, 200 reais, há alguns anos atrás, o bushel da soja chegou a 14, 15, 16 dólares o bushel. Hoje está abaixo de 10. E naquela época o dólar estava 5 e alguma coisa, 4,80, 5, 5 e pouquinho. Então, mesmo que o dólar esteja a 6,20, como está hoje, 6,10, 6,11, né, nós temos que ter o comparativo da cotação da Bolsa, que veio de 15, 16 para menos de 10. Então, é por isso que o preço reduziu tanto. E o ideal, com safra normal, para o produtor, principalmente quem planta em área própria, que não tem que pagar arrendamento, possa ter resultado, o preço teria que ser um pouco maior, né? Eu sempre digo que o preço ideal nesse momento deveria ser de 150 a 170. Nesse patamar seria o ideal. Mas hoje as condições de mercado não dão essa condição. Então, o gasto que o produtor tem que fazer tem que ser controlado. Não dá para você ficar naquela expectativa que vai ter uma super safra e um super preço. A super safra já não existe, não vai existir neste ano, e o super preço é uma incógnita. Neste momento, não há perspectiva. Mas, como eu falei antes, depende das cotações do mundo inteiro, especialmente da compra por parte dos asiáticos como um todo, da safra americana que se avizinha o período de plantio daqui a pouco, eles colheram não faz muito, a própria Europa, né, que tem influência nisso. Então, são fatores
que fogem até do controle do produtor brasileiro e do mercado interno aqui. Então, isso é histórico, quem lida na soja há muitos anos sabe disso, né? Então, essas variáveis todas podem afetar preços maiores ou preços menores. Hoje, o momento é difícil para o produtor por essas situações todas. Tá certo. Bom, presidente, a gente, claro, quer trabalhar com otimismo, mas também tem que trabalhar com a realidade. É preciso o produtor ter essa consciência que esse ano é para cumprir a missão, né? É produzir. Exatamente. Eu sempre digo isso. A gente sempre tem uma expectativa grande e cada vez que eu planto, cada ano, são 53, 54 anos, a gente, quando termina de plantar, fica naquela. Vamos torcer para dar tudo certo. Mas tu tem que ter um pé atrás, tem que ser realista, que pode acontecer fatores, especialmente climáticos, que podem te atrapalhar. Mas, independente dos fatores climáticos, tem aquela parte que o produtor tem que fazer, que é o controle de pragas, controle de fungicidas, cuidar da lavoura em si, né? Então, essa parte depende do produtor. E o clima não tem controle do ser humano. Então, tu fica com o coração na mão sempre até o produto estar colhido. Eu sempre digo que a garantia mesmo é depois que você tem o produto colhido no armazém. Tá certo. Então, obrigada, presidente da ProSoja RS, Irineu Hort. Boa sorte aí nesse olhar para cima nos próximos tempos. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Um abraço a todos e vamos rezar, torcer para que realmente os fatores que não dependem do ser humano possam ser concretizados a contento para o produtor. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A Granja na TV faz um intervalo e depois do comercial vamos falar sobre arroz e também sobre o mundo agro. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 164,4 bilhões de dólares em 2024, consolidando o segundo maior valor da série histórica. O montante correspondeu a 49% das exportações totais do país, mesmo com a retração dos preços internacionais de algumas das principais commodities. A redução nas vendas do complexo soja e de cereais foi compensada pelo incremento das exportações de segmentos tradicionais, como carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café. Outros setores, como fibras têxteis, sucos, cacau e seus derivados e produtos hortícolas, também registraram crescimento expressivo. A China manteve a liderança como principal destino das exportações brasileiras, somando 49,7 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia, com 23 bilhões, e pelos Estados Unidos, com 12 bilhões de dólares. Mercados como a África e Oriente Médio também ganharam relevância. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo afirma que o estoque de arroz no Brasil pode ser o mais baixo dos últimos 6 anos em relação ao consumo. O alerta, no entanto, gerou incerteza, já que foi divulgado antes das estatísticas oficiais. A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul questiona a falta de transparência dos dados por parte da Conab. Para entender a situação, eu converso agora com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Tudo bem, Alexandre? Olá, Thaís. Um prazer falar contigo e com os telespectadores. Nós que agradecemos aqui a tua participação. Bom, os números aí em relação ao arroz no Brasil estão meio complicados nos últimos tempos, desde o ano passado, a época das enchentes, quando houve aquela questão
das importações, né? E agora esses números aí relacionados aos estoques. Como é que a Federarroz vê essa questão? O que, na verdade, pode se acreditar como verdade nos números envolvendo o arroz no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor? O que ocorreu, Thaís, é que quando foi anunciado estes números de estoque aí de 2 milhões, ficou meio confuso porque foi falado como se isso fosse em fevereiro. E já faz alguns anos que isso foi alterado. O estoque de passagem sempre ele é em 31 de dezembro do presente ano. Então, nós acreditamos sim que possa existir 2 milhões de toneladas, mas ele é em dezembro. Então, nós temos ainda 2 meses de consumo até a safra, que o forte da safra entra a partir de março. Nós temos então o consumo de janeiro e fevereiro para tirar deste valor. Como nós temos aproximadamente um consumo nacional em torno de 800 mil toneladas por mês, nós podemos falar então, tirando 1 milhão e 600, que seriam 2 meses de consumo, de 2 milhões, que o estoque de passagem em torno de 400 mil na entrada da safra. Penso que este é um número razoável, mas isso mostra também um grande ajuste no mercado, porque 400 mil é um número que não chega para, ou dá no máximo 15 dias, digamos assim, meio mês de consumo do mercado brasileiro. Bom, e aí como é que fica, né, Alexandre, a expectativa ainda de produção é de uma boa produção esse ano. Esse tempo Sim. é o que preocupa aí, esse curto estoque aí na passagem. Nós tínhamos uma dúvida que acabou sendo esclarecida agora essa semana por parte do IRGA, que era com relação ao número final de plantio. Sim. Como temos consciência dos graves problemas ainda não resolvidos lá na região central, tínhamos a expectativa, que acabou se confirmando pelo IRGA, que a região central não iria conseguir plantar tudo que tinha anunciado. Então, o número final do IRGA ficou em 928 mil hectares para o Rio Grande do Sul nesta safra, ou seja, um número menor do que os 948 mil anunciados aí durante o ano passado como intenção de plantio para o Rio Grande do Sul. Aliado a isso, temos, durante o andamento da safra, umas lavouras mais sujas em função do atraso, principalmente na Zona Sul, tivemos bastante chuva durante o plantio e isso atrasou o manejo, ou seja, o controle de invasoras, colocação de defensivo agrícola, colocação de ureia e também, consequentemente, a colocação de água nas lavouras. Tudo isso nos leva a crer numa boa safra, mas não é uma colheita excepcional que estamos vislumbrando. E aliado a isso, outros fatores, como eu comentei, do ajuste no estoque de passagem, ou seja, nós vamos entrar na próxima safra com muito pouco arroz. Temos também a questão aí do câmbio influenciando provavelmente na exportação, ou seja, eu vejo um mercado firme, deve cair muito pouco mesmo com a entrada da safra, em função destes fatores que nós estamos aqui mencionando. Bom, a gente tem também a abertura da colheita já programada, falando agora de umas coisas boas, né? Porque os eventos precisam continuar acontecendo e esse marco aí de abertura de colheita, depois de um ano de dificuldades, também tem um gostinho especial, né, presidente? Perfeito. Abertura da colheita de 18 a 20 de fevereiro. Este tema que nós escolhemos este ano, eu penso que é muito apropriado ao atual momento, que é a produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro. Quando eu falo no Pampa Gaúcho, é toda a metade sul do Rio Grande do Sul, ou seja, na região que se produz arroz. E tu pode notar, Thaís, que este título, a produção de alimentos, não somente arroz, mostra que nós vamos continuar com este viés de multiculturas, continuar buscando eficiência e através da pecuária também, porque toda esta rotação ela é muito importante
para o arroz, porque eu aumento a fertilidade, consequentemente, eu aumento a produtividade e posso enfrentar um custo de produção que tem, inclusive, indicação de aumento de 5% para esta próxima safra. Então, faremos um grande evento, estamos esperando mais de 15 mil pessoas, novamente lá na Embrapa, e com temas muito importantes e a presença, novamente, das vitrines tecnológicas, espaço da indústria, então, levando desde a produção até o consumidor final, uma programação imperdível, com temas da área ambiental, também temas com relação à área comercial, né, essa abertura de mercado, presença confirmada já na abertura da colheita do secretário de Relações Internacional do MAPA, Luiz Rua, ou seja, uma programação realmente imperdível para que o produtor tenha todas as ferramentas necessárias para se manter na atividade agrícola. Tá certo, Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, falando sobre temas importantes aí, que é a diversificação, né, Alexandre, do produtor de arroz, não colocar todos os ovos na mesma cesta aí, para poder também fugir um pouco desses momentos de crise. Obrigada pela participação e sucesso no evento. Certamente até lá falaremos mais alguma vez. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo espaço. Um grande abraço. Grande abraço. Saímos daqui, vamos para a Alemanha conversar com o nosso correspondente, Leandro Mariani Mitman. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Tem um tema aí que a gente já tratou aqui no programa e que agora saiu um estudo aí sobre o envelhecimento do produtor rural europeu, é isso? O assunto que eu vou abordar hoje, ele num primeiro momento, parece um assunto bacana, um assunto fofo, assim. Eu vou falar sobre produtores rurais, sobre gestores de propriedades agrícolas com idade um pouco mais avançada. Isso é ótimo, né? O pessoal na ativa, é tudo que todo mundo quer, mas é uma das grandes preocupações aqui do agro europeu. Digamos assim, a idade avançada dos gestores de propriedades agrícolas aqui de toda a União Europeia. Eles não estão conseguindo fazer sucessores, ou pelo menos não estão conseguindo fazer sucessores numa velocidade que se deveria ter para que essas propriedades agrícolas se mantivessem na ativa. E acabou de sair um levantamento bem interessante aqui do Eurostat, aqui, que, como a gente chama aí, é como se fosse o IBGE aqui da União Europeia, com números sobre esse problema. E curioso que esses números ainda são de 2020, portanto, mais de 4 anos atrás, mas eles dão uma ideia bastante precisa assim, de como é que está ficando a situação aqui. E isso lá no final eu vou fazer um balanço, assim, lembrando que isso é de certa forma bom para o agro brasileiro, mas falando aqui da União Europeia, né, do agro da União Europeia, esse levantamento concluiu aí que 33,2% das 9 milhões e 100 mil propriedades agrícolas da União Europeia, portanto, um terço, são propriedades geridas. Um terço das propriedades são geridas por homens ou mulheres acima de 65 anos. E isso como eu disse, algo bastante preocupante, porque essas pessoas elas não estão tendo sucessores, né? E aí há uma série de números sobre isso. Por exemplo, um outro número, assim, produtores com menos de 40 anos, assim, uma faixa etária bem mais jovem, representam 11,9% das propriedades só, ou seja, pouco mais de 10% de cada 10, alguma coisa assim, tem a menos de 40 anos. Ainda que essa turma dos mais jovens estão aí administrando 17,6% da área agrícola da União Europeia, então dá praticamente quase um quinto aí, um pouco mais de um quinto, melhor, um pouco menos de um quinto. Ainda é preocupante, porque são os mais jovens, menos de 40 anos, mas são só 11,9%, né? E isso, digamos assim, dá uma ideia de como é que estão as coisas aqui. Mas há outros números assim também preocupantes dentro disso tudo, né? De 2010 a 2020, portanto, em uma década aí, os gerentes de fazendas diminuíram em 24,8%, ou seja, de cada 10, 2,5% aí deixaram de existir, ou seja, não, digamos assim, sumiram, não houve sucessores. Não tem mais essa figura aí, então. Exatamente isso.
E ainda sobre essa questão de gestores, 68% dos gestores são homens e os outros 22% aí são mulheres. Então, tá praticamente um terço de mulheres aí e na verdade, 32%, né? Um terço de mulheres são gestoras, são as cabeças, assim, das propriedades agrícolas aqui da União Europeia e 2/3 são homens, assim. Agora, Leandro, eu te interrompendo um pouquinho, a gente sempre faz a conexão, né, dessa realidade europeia com o agro brasileiro. Essa redução aí do número de pessoas jovens no campo demonstra que o que será que vai acontecer com o agro nos próximos anos? Ele vai encolher o agro europeu? Isso é uma oportunidade para o Brasil? Como é que você avalia isso? Olha, eu diria assim que agora no finalzinho de dezembro aí que foi assinado o acordo Mercosul e União Europeia, digamos assim, a chefona aqui, a Úrsula aqui da Comissão Europeia, que é do início da União Europeia, foi aí para a América do Sul, aí para Montevidéu assinar digamos assim, esse acordo aí de um livre comércio entre Mercosul e União Europeia. E isso é um bom, digamos assim, um bom indício do quanto eles estão preocupados com isso e eles, digamos, vão ir aí para a América do Sul, sobretudo o Brasil, né, que é o principal país aí agrícola aí do Mercosul. Eles querem facilitar a entrada de produtos agrícolas aí do Brasil aqui para a União Europeia, porque não há exatamente nesse momento, digamos assim, uma falta de produtos agrícolas aqui, ainda até pela questão da adoção de tecnologia, tem se mantido níveis estáveis de produção, apesar de muitas perdas. Isso é um outro problema para problemas climáticos, assim, para essa questão de mudanças, essa questão de mudanças climáticas, assim, sobretudo no último verão aqui eu acompanhei muita perda em vários países. Então, resumindo, isso é uma grande oportunidade para o agro brasileiro. Eles vão facilitar a entrada de produtos agrícolas do Brasil aqui. O Brasil já é o maior fornecedor agro da União Europeia, o maior fornecedor de alimentos aqui para a União Europeia. E isso, digamos assim, vai ampliar. Eu imagino que vai ampliar muito esses mercados. Por exemplo, aqui, se eu quiser comer carne suína do Brasil, eu tenho que trazer na mala daí, porque não há nenhum acordo para a carne suína brasileira aí, que é o quarto maior produtor do mundo, para a União Europeia. E isso vai abrir agora, a partir do momento que se estabelecer esse acordo do Mercosul e União Europeia. Ou seja, tudo o que acontecer de ruim aqui, quanto à produção agrícola, favorece, de alguma maneira, o agro brasileiro para ampliar as vendas ou melhorar as vendas, até em preços aqui para a União Europeia, porque são 450 milhões de consumidores com renda alta, né? E o Brasil é, como eu disse, o maior fornecedor de alimentos aqui para a União Europeia. Muito bem, Leandro. Só não leva suíno na mala, tá? Por favor, porque você vai gerar um problema diplomático. Obrigada por hoje. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações do agro para você. Até lá.